Bom dia, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Acorda! Fala, minha gente, hoje é 25 de junho, né? 25 de junho, quarta-feira, 6h07 da manhã. Você tá ouvindo nossa voz de novo aí? Acorda. Você que de repente tá no BRT, já tá no metrô, não sei onde é que você tá, foi notificado pelo sininho aí do YouTube. Vamos pra cima, tá? Vamos lá, devocional de Salmos. Ó, são 150 salmos, tá? Nós estamos no 51 ainda, tá bom? Vem com a gente. Bom dia. Vamos orar para a gente iniciar esse momento. Ora aí você hoje. Senhor Jesus, nós queremos ser gratos por mais um dia que o Senhor nos fez. Estamos alegres, ó Pai, porque o Senhor tem dado, Senhor Deus, livramento, tem guardado. Senhor Deus, obrigado. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que está aqui conosco ao vivo. Aqueles que vão adentrar depois, ó Pai, abençoa da mesma forma. Que seja, Senhor Deus, um dia abençoado, cheio da Tua presença. Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa manhã, nesse momento de devocional e glorifica o Teu nome. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Salmo 51, Salmo de Davi. Posso iniciar? Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, tá? Gente, eu gosto desse salmo. Vai. Eu gosto desse salmo. Eu antigamente eu ficava com vergonha de dizer que eu gostava desse salmo, porque é um salmo forte, é um salmo de pecado, né? Mas eu acho a oração desse salmo coisa mais linda. Aqui está abordando a agonia da alma de Davi, após ele cometer o pecado da mentira, do adultério e do assassinato. Então essa história está registrada lá em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Então você não vai ler só o Salmo 51. Hoje o seu devocional vai ser um pouquinho mais longo. Você vai ler o Salmo 51 e você também vai ler o capítulo 11 e 12 do livro de 2 Samuel para você entender essa história. Mas a gente vai dar o contexto aqui para vocês entenderem. Então, Davi, ele não foi para a guerra. Ele viu Batseba. Não é Beth não, tá, gente? Batseba, mulher de um soldado. Estava se banhando lá e o que ele fez? Ele cobiçou ela. E aí, tiveram relações, ela ficou grávida. E aí, o que ele fez? Ele mandou matar o soldado, Urias, tá? Que era esposo de Batseba. E aí, Davi tentou esconder esse pecado. Mas Deus, a gente não consegue esconder nada. Deus viu. E aí, Deus mandou ali o profeta Natã. O profeta Natã foi enviado por Deus para falar, através de uma parábola para Davi. Ele vai, fala essa parábola. Davi, na mesma hora, responde a ele que essa pessoa deveria morrer. E o telefone caindo aqui, gente. Meu Deus! Que deveria morrer. Aí Natã vira para ele e fala assim: esse homem é você. Pronto. Davi, nesse momento, ele é tomado por uma grande culpa. E foi nessa condição, tomado por essa culpa, que ele se arrependeu e ele escreveu esse salmo. Então, primeiro, esse salmo aqui é uma oração de perdão, é uma oração de confissão de pecados. Como estava a alma de Davi após esses atos que ele fez. E ele termina ali com a renovação do Espírito Santo de Deus. Então, assim, eu acho um salmo lindo. Já orei esse salmo várias vezes, porque a gente precisa entender que a todo tempo a gente peca. A todo tempo a gente faz coisas que Deus não se agrada e a nossa alma precisa estar rendida ao Senhor. Vai. Vamos lá, gente. Apesar de não haver uma citação direta acerca desse fato, está em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 ao 27. Tem desdobramentos também, se não falha a memória, no capítulo 12. Essa história que ela acabou de explicar, não tem necessidade de repetir ela, tá bom? Isso aqui é uma oração que o Davi está fazendo, tá bom? Uma das orações mais bonitas da Bíblia. É uma oração por restauração, misericórdia, perdão e purificação, tá bom? Por exemplo, o verso 1 e o verso 2, na versão que eu estou aqui, estou usando essa semana a versão NVT, diz assim, deixa eu mudar aqui a página, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia. Verso 2. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me
do meu pecado. Ou seja, o pecador arrependido não tem o que oferecer a Deus. Pelo contrário, é ele que precisa que Deus ofereça favor, perdão e misericórdia para ele. Isso é muito importante, tá? E quando o arrependimento acontece, ocorre derramamento de renovação e também uma grande restauração. Então esse salmo aqui, a gente não tem muito o que falar de salmo não, gente. Esse salmo aqui, ele fala justamente desse pecado que Davi cometeu. Ele premeditou um crime, mandou pessoas executarem um crime, tentando tirar ele da situação, né? Mas Deus vê tudo, né? Deus enviou o profeta Natan. Natan confrontou ele com uma parábola da cordeirinha. E Davi, isso é interessante falar sobre isso aqui, ele deu a própria sentença dele mesmo. Forte. É forte. Natan começou a contar uma parábola para ele, envolveu ele na parábola, ele falou, você tem que matar esse cara. Pois é, esse camarada é você. Ou seja, ele deu a própria sentença dele. Então, eu guardei uma coisa aqui que é importante você entenda e anote aí, se você quiser colocar no teu status, vai ser bom também. Cuidado, pois o assunto de algumas coisas que Deus quer falar pode ser você. Vou falar de novo. Cuidado, 2 pontos, pois o assunto de algumas coisas que Deus quer falar pode ser você. O profeta foi lá, começou a contar uma parábola e Davi não imaginava que o assunto da parábola era ele. Por isso que ele deu a sentença. Então, o senso de justiça dele estava como se ele estivesse proferindo o senso de justiça dele diante de um espelho. Olha isso aí, que deixou fresquinho aqui agora. Era como se ele estivesse falando para ele mesmo aquilo que ele deveria ser punido. Isso deu problema lá na frente, tá? Porque ele perdeu o filho. Essa criança que Batseba ia gerar, ela morreu, ficou doente. Davi jejuou durante muito tempo e a criança morreu. Pecado tem consequência, né? Vamos lá. Anota essa frase aí, repete aí para você. Anota aí nos comentários aí, vai. Cuidado, 2 pontos, pois o assunto de algumas coisas que Deus quer falar pode ser você. Meu Deus, vamos lá, gente. Então, a verdade aqui é que enquanto a gente cala, enquanto a gente não confessa, Davi, ele entendeu que ele precisava, tanto que na epígrafe do texto você vê lá, confissão e arrependimento. Davi entendeu que ele precisava falar, que ele precisava confessar. Enquanto você não faz isso, a sua vida nada funciona. Sua vida espiritual, a sua vida familiar, tudo vai declinar, tudo vai murchar. Tanto que tem uma parte aqui, eu não sei se o Fábio vai entrar nessa, mas os ossos deles, eles secam, ele perde a alegria da salvação, isso tudo vai embora. Então, o que eu faço para poder voltar essa alegria, restabelecer, para que a minha vida volte as coisas acontecerem? Gente, suplicar, clamar, foi o que a gente falou no Salmo de ontem. Clamar a Deus por misericórdia, foi isso que Davi fez aqui no verso de número 1. Clamou a Deus por misericórdia, pela sua graça. Entenda, de acordo com a lei, não existia sacrifícios para esse tipo de pecado. O pecado que Davi cometeu, de adultério, de assassinato, era morte. E ele mesmo, quando ele ouviu lá, Natan falando sobre a parábola, ele falou, não, essa pessoa merece morrer. Porque ele tinha a lei, ele tinha a convicção. Ele ali, naquele momento, ele percebeu, ele admitiu que ele foi rebelde. Ele foi governado pelos seus desejos. Ele fez aquilo que a sua própria consciência reprova. Tanto que ele entendeu que ele foi desobediente. Tanto que quando ele ouviu de uma outra forma o que ele fez, ele falou, não, essa pessoa precisa morrer. Merece a morte. Mata essa pessoa. Que foi o que o Fábio falou. Então, é exatamente isso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que convicção do pecado é o primeiro passo para a restauração. Precisamos ter convicção, consciência dos nossos erros, das nossas falhas, para que a gente venha a ser restaurado. Então, não venha olhar para ninguém. Ah, mas foi fulano que fez. Não, não, não. Olha para dentro de você. O pecado que a gente comete com outra pessoa, gente, nunca é contra outra pessoa. Ele cometeu o pecado contra Batseba, contra Urias, é sempre contra o próprio Deus. Por quê? Porque Deus criou Batseba, Deus criou Urias, ele matou uma pessoa que Deus criou. Isso é forte demais. Então você está ferindo, ele assassinou, ele se intrometeu na criação.
de quem Deus amava. Deus criou aquela pessoa. Então o problema nunca é o outro. O problema somos nós. Eu anotei aqui, ó. O problema não está no mundo de fora. Não é só aquilo que eu faço, mas quem eu sou. No interior de nós é que procede os maus pensamentos. E às vezes a gente quer achar que o problema é o mundo, né? É o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, o problema, Fábio, é a injustiça social. Não. O problema não é a injustiça social. O problema é o seu coração que é perverso. O seu coração que é ganancioso. E é por isso que a gente vê a injustiça social. Ah, o problema, Karine, é a guerra. Não, o problema é o seu coração que é perverso mesmo, que quer o mal. Ah, o meu problema é pornografia. Não, o problema é o seu coração que é lascívio, que é tendencioso para isso. Então, o que a gente precisa fazer? Pedir para Deus nos limpar, como Davi fez, nos limpar. Porque a convicção do pecado é o primeiro passo para a restauração. Só Deus pode limpar de nós mesmos, tá? Então, o pecado, quando não deixar Deus fazer, ele domina tudo, gente. Ele atinge o nosso ser, corpo, alma e espírito. É triste demais. Vai, amor. Vamos lá. Eu separei aqui o verso 17, tá? Você vai falar, mas escolhe. Enfim, eu botei só o 10 e o 11 e 12. Vamos. Então prossegue aí, para poder encerrar no 17. Não, gente, vamos encerrar. Problema. Olha só, eu gosto muito do 10. O 10 tem muitas músicas, né, que falam sobre isso. Cria em mim, ó Deus. Não posso cantar não, senão você vai embora. Mas o verso 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso de número 10. O que me chamou a atenção aqui é cria em mim, ó Deus. Esse verbo aqui, criar, e aí o Fábio vai poder falar até com mais propriedade se ele quiser. Davi, ele pede por um milagre. Porque no hebraico, esse verbo aqui, criar, é o mesmo que bará. É assim que se fala, amor? Bará. Bará. Ele sabe falar hebraico, não, gente. Então, é um termo que representa aquilo que só Deus pode fazer. Esse termo ele foi usado em Gênesis 1, ou seja, é Deus trazer à existência o que não existe. Começar do nada. Por exemplo, a gente, para criar essa garrafinha aqui, você vai criar de um material que já existe. Você vai criar o plástico, enfim. Tudo que você vai criar, por exemplo, um papel, você vai criar da árvore. Tudo que a gente cria, o ser humano cria, é de algo que já existe. Deus não. Deus é o único que faz a criação do bará, de algo que não existe, traz a existência. Então, Davi, quando usou essa palavra aqui, Davi ele não queria uma restauração que existia antes, mas ele queria uma mudança radical do seu coração e do seu espírito. Então, essa parte me chama muita atenção. Vamos lá, verso 11, para eu passar minha oportunidade para ele. Diz assim: Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Eu gosto muito dessa parte. Porque lembra quando o Senhor concedeu o Espírito Santo quando ele foi ungido a rei. 1 Samuel 16:13. Davi, então, ele desejava não perder a bênção do Espírito Santo, nem a ajuda que o Espírito Santo dava a ele, concedia a ele, como havia acontecido com Saul. Quando você vê que Saul pecou, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo se afastou. E hoje, como é que funciona? Hoje o Espírito Santo ele habita em nós para sempre. Nós somos filhos de Deus. Mas nós podemos perder a eficácia do nosso ministério ser regido ali pelo Espírito Santo, se a gente entristece ele. Efésios 4, 30 e 32 fala sobre isso. Se a gente mentir ao Espírito Santo, se a gente desobedecê-lo. E outra coisa, nós podemos até perder a salvação por apostasia, abandono de fé, pela prática deliberada do pecado. Você perde a pessoa do Espírito Santo, você perde a salvação. Hebreus 6, 4 ao 6. Depois você pega esses versículos que a gente acabou de citar por conta do tempo, dá uma lida neles e observe o que está atrelado a você continuar com um pecado que não é confessado. Isso é forte demais, tá? E por último, eu passo a oportunidade, eu encerro também. O verso de número 12 fala assim: restitui a alegria da salvação. Perceba, ele não perdeu a salvação, mas ele foi privado da alegria da salvação. Então, Davi agora, ele quer agradecer a Deus. No versículo 13, ele fala assim, ó, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores converterão a ti. Essa parte eu também acho linda, porque Davi pecou, mas ele não quer mais viver dessa forma. Ele quer ser transformado, ele quer que o bará de Deus
vem a existência. Ele não quer só uma restauração, ele quer uma mudança no ser, no coração, na vida. E aí o que ele vai fazer agora? Então agora eu quero te agradar. Eu quero oferecer a minha vida. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos. Ou seja, não vai viver eu. Não é mais os meus desejos, não é mais as minhas vontades, mas eu quero viver a tua vontade. Eu quero ensinar as pessoas a tua vontade. Então, em vez de ser pedra de tropeço, que foi o que aconteceu, que ele foi pedra de tropeço na vida de Batseba, na vida de Urias, não. Agora ele quer ser instrumento de Deus para com os outros. E é isso que o Senhor quer para a minha e para a sua vida. Que você seja um instrumento, seja um canal, seja a pessoa que vai transmitir a palavra dele, para que mais vidas venham ser alcançadas e salvas para a glória de Deus. E aí eu coloquei aqui, já passo uma oportunidade, o perdoado é aquele... Então, você quer ter certeza que você foi perdoado por Deus? O perdoado é aquele que não se contenta em apenas ter as bênçãos para si, mas quer ser portador das bênçãos para os outros. Nós fomos perdoados, fomos regenerados, fomos justificados, recebemos uma salvação, uma bênção enorme e não queremos guardar só para nós. Nós queremos dividir isso com o máximo de pessoas possíveis. E é isso que Davi fez. É por isso que fez dele um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá, gente, encerrar aqui. O verso 17 diz assim: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, ponto e vírgula. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Não sei como é que está na sua versão aí. Quer que eu leia na minha versão? É bom, né? Você fez sua Bíblia aí. É que eu encerrei minha oportunidade, eu deixo contigo. Na minha não. versão é a NA, tá, gente? Ó, essa aqui que eu tô lendo, pergunta por quê. Eu gosto dela, eu vou mostrar por quê. Porque ela tem um espaço, ó. Tudo que eu falei pra vocês, ó, eu pinto, tá vendo? Eu escrevo. Então, vamos lá. Verso de número que você pediu, 17, né? Diz assim: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. A palavra espírito aí que ele está dizendo, o espírito quebrantado, né? É ruar. Tá? Se escreve ruach, com CH no final, mas se lê ruar. Que tem a ideia de vento, sopro, mas principalmente de vida. Vida, tá bom? E quebrantado aí no hebraico é shabar, que tem a ideia de, olha só que interessante, quebrar, rasgar violentamente, destruir, esmagar, romper, ser despedaçado. Então, o espírito aqui, que é o espírito, Fábio? O espírito, lembrando para nós aqui nesse momento de devocional, que nós somos seres tricotômicos ou tripartidos, como queiram, dotados de corpo, alma e espírito. Na verdade, o apóstolo Paulo fala alma, espírito e corpo. Não fala memória, é isso. E aí, gente, nós somos nesse âmbito de seres tripartidos, alma, corpo, alma e espírito, tá bom? Falar dessa maneira. Nós temos duas partes, que é a parte material, que é o nosso corpo, e a parte imaterial, que é a nossa alma e é o nosso espírito, ok? O espírito aqui, gente, é a parte imaterial do ser humano que tem por função a comunicação com Deus, ok? O espírito é a parte imaterial do homem que tem por função a comunicação com Deus. E o quebrantado aqui que ele está dizendo, olha a construção do pensamento, está sem resistência, e uma pessoa que está sem resistência, quebrantada, ela torna-se suscetível, ou seja, aberta a duas coisas. A primeira delas, retorno da sensibilidade aguçada. Segunda delas, não voltar a fazer o que fazia. Então, quando Davi está pedindo aqui, está demonstrando, melhor dizendo, o espírito dele, dizendo que o Senhor não rejeita um espírito contrito ou quebrantado como queiram, ele está dizendo o seguinte, olha só, eu estou quebrado, estou despedaçado, estou moído, estou amassado, e nesse momento de amasso que eu estou tendo no meu coração, na minha vida, pelo pecado que eu cometi, a minha resistência baixou a resistência, tá bom? E sem essa resistência eu estou suscetível a, primeiro, ter a sensibilidade aguçada novamente. Ou tendo uma sensibilidade maior a partir de agora. Segundo, eu não vou fazer mais aquilo que eu fiz antes, porque eu sei a consequência que eu tive. Davi é considerado, como ela acabou de falar aqui, um homem na Bíblia segundo o coração de Deus.
Deus abençoe sua vida. Fala aquela frase, porque tem tudo a ver com isso, que Deus prefere você quebrado. A gente costuma dizer que Deus prefere ver você quebrado, mas com aliança inteira, do que inteiro, mas com aliança quebrada. É sobre isso, né? Ter você um coração quebrantado. A Bíblia fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E tem gente que hoje em dia tem medo de demonstrar a sua vulnerabilidade. Tem gente que tem medo hoje de demonstrar as suas fraquezas. Tem medo de demonstrar os seus pecados. Nós somos pecadores. É claro que não podemos viver em pecado. Não podemos viver uma vida na prática do pecado. Mas o pecado, enquanto a gente está aqui, a gente vai ter ele aí. A gente vai ter uma luta. Tanto que o livro que ele falou ontem, Obra da Carne, Fruto do Espírito, é essa luta aí da nossa alma. E aí o que a gente tem que fazer? O que Davi fez. Um coração quebrantado e contrito. Confessando, arrependimento verdadeiro, genuíno, expressando, falando. Tem gente que não quer falar. Ai, mas aconteceu há tanto tempo, Karine. Mas Deus quer ouvir, Deus quer perdoar. Deus quer fazer você esquecer, para que você venha viver o novo de Deus, para que você não carregue essa culpa. Ele levou sobre si. A graça dele tem esse poder, tá bom? Antes da gente terminar, vou falar aqui desse livro aqui, ó, Importa Nascer de Novo. Livreto. É um livreto do meu esposo, algumas pessoas já têm. Ele é indicado realmente para quem é novo convertido, se você está começando, dá os primeiros passos. É necessário você nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, gente, não pode ver o reino de Deus, tá bom? Então, Fábio fala de forma muito clara, tá aqui, ó, alguns pontos sobre o nascer de novo, tá? E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Se você conhece alguém que acabou de aceitar Jesus, né, que vai se batizar, presenteie. É uma forma que ela vai estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e você vai estar enriquecendo e abençoando a vida dessa pessoa. Verdade. Amém? Vamos orar para encerrar então? Oremos. Oremos, vai. Deus Todo-Poderoso e Eterno, na Tua presença estamos aqui mais uma vez e glorificamos e exaltamos a Ti por todas as coisas. Abençoa a quarta-feira dessa pessoa, meu Pai, que venha ser uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira, meu Pai, de vitória. Seja um dia produtivo, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças ao bom Deus. Amém. Beijo. Deus te abençoe, Olha, gente. Paz de Senhor Cristo. Jesus.